Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre cada coração. É sempre um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar numa preciosa mensagem que tem tudo a ver com os dias em que nós estamos vivendo. Eventos modernos à luz da profecia. Melquisedeque, o grande príncipe rei. Veja, aquele ser que apareceu para Abraão mais ou menos às 11 horas da manhã. Veja, Abraão o adorou. E ele, na verdade, não é outra pessoa a não ser o próprio Elohim. Veja, o príncipe, o rei e sacerdote. Então, o apóstolo São Paulo, pregando aos hebreus que conheciam muito bem essa escritura, e em Hebreus capítulo 7, Paulo está provando para os seus irmãos, para o seu povo, para os hebreus, que aquele ser que apareceu para Abraão não era ninguém menos do que o próprio Deus, e que ele tinha se manifestado agora na pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando ele veio a semente real de Abraão, veja, Abraão, ele estava peregrinando e procurando pela cidade, procurando por Jerusalém. Então se apresenta para ele o príncipe e rei e sacerdote de Salém. Salém, na verdade, é a Jerusalém celestial. E ali estava o nosso pai na fé. Ele encontrou primeiro o rei da cidade. Veja, da mesma forma, nós aqui no tempo do fim estamos recebendo a mesma visitação do rei da Jerusalém celestial. Veja, Jesus é a luz da cidade. Veja, nós estamos peregrinando, somos forasteiros, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. E essa cidade celestial, veja, essa nação santa é chamada de a Nova Jerusalém. E é uma cidade, veja, e ela desceu do céu, ela veio da eternidade, ela estava primeiramente na mente de Deus. Veja, e ela chegou aqui, na forma de uma pirâmide. Veja, começando com Éfeso e culminando na era da pedra angular. E essa pedra angular é o rei. Veja, o rei sacerdote da Jerusalém celestial. Então, o profeta mostra nessa mensagem que aquele mesmo ser que visitou Abraão, veja, Melquisedeque, esse é o mesmo que visitou aqui no tempo do fim o profeta quando ele estava na caverna, buscando entender o seu ministério, buscando entender as visões, buscando entender a forma estranha como Deus operava em sua vida. Muitos diziam que o dom que ele tinha era do diabo, mas ele não entendia como é que podia ser um dom do diabo e amar tanto Jesus Cristo, até que o anjo veio a ele na caverna. Ele conta que ele estava lá, jejuando e orando. Veja, no teto da caverna havia uma pirâmide invertida, lá na caverna havia uma mesa de pedra, e ali estava sua Bíblia depositada, e ele muitos dias jejuando e orando, e de repente, veja, uma luz começa a pender no teto daquela cabana. Logo ele ouve passos, e daquela luz saiu um homem. Veja, 1,90 m, cabelo cor de oliva, mais ou menos na altura dos ombros, 90 quilos mais ou menos, disse ele, e aquele ser celestial começou a aparecer para ele, ou melhor, começou a conversar com ele e lhe instruir, e mostrar-lhe que ele tinha nascido debaixo de uma profecia, que o dom que ele tinha era um dom profético, e que assim como a Moisés fora dado 2 dons, a ele também seriam dados 2 dons que tinham a ver com seu ministério, com seu ofício, e que ele oraria por reis e monarcas e por muitas pessoas. Veja, um dom de cura divina. Agora, veja, ali estava agora o cumprimento de uma profecia. Veja, de acordo com a Bíblia, em Mateus, Jesus Cristo orientou a igreja gentia a orar pela vinda do reino de Deus. Veja, e tudo que acontece com Abraão, acontece com a semente eleita. Abraão é nosso pai na fé. Veja, Gênesis 12, ele é chamado para fora.
Veja, chamado para fora da Babilônia. Babilônia está em Gênesis 11. Ali ele se torna então a igreja. E ele começa a peregrinar. Logo, Gênesis 13, Gênesis 14, Gênesis 15, ele é santificado. Veja, Deus mata os animais e coloca metade na frente de cada metade. E ele estava um pacto entre Abraão e o próprio Deus. Veja, logo em Gênesis 17, ele é circuncidado, Deus muda seu nome. Veja, Gênesis 18, Deus aparece para ele é transformado, ali estava Deus em carne humana, na forma de Melquisedeque, ele então é transformado, Sara agora é transformada, veja, isso é Gênesis 18, logo então, eles têm um filho da promessa, Isaac, um tipo perfeito do que está acontecendo com a igreja. Nós somos chamados para fora, de acordo com Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, Babilônia. Logo somos santificados pela lavagem da água pela palavra, depois somos batizados com o Espírito Santo. E aqui nos dias de Malaquias capítulo 4, de Apocalipse 10:7, o mesmo rei, o mesmo príncipe, o mesmo sacerdote que apareceu para Abraão, aparece para a igreja em carne humana. E a Bíblia mostra que aquele ser era o próprio Deus. Ele era o rei da Jerusalém celestial. Rei de Salém é o antigo nome de Jerusalém. Então Jesus orou, ou mandou que nós orássemos. E por 2000 anos, a igreja gentia veio clamando por essa promessa. Os judeus tiveram a manifestação em seus dias. Por isso que Jesus mandou que os apóstolos pregassem aos judeus que o reino de Deus estava entre eles. Logo pregou também aos samaritanos. Mas os gentios seguiram por 2000 anos, esperando que essa profecia se cumprisse. E ela tem se cumprido cabalmente aqui nos nossos dias, para mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a profecia está se cumprindo. Ou está cumprida. A pedra de coroa, cortada sem mãos, já golpeou a estátua nos pés. Ele já apareceu em carne humana para o seu povo. O sinal messiânico, veja, discernindo os pensamentos do coração, de acordo com aquela profecia, o que o anjo fez para Abraão, o que Jesus fez para Pedro e Natanael e para a mulher do poço. E ele tem feito aqui no tempo do fim através do ministério de Malaquias 4. Então temos essa escritura. Veja, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, veja, rei, sacerdote do Deus Altíssimo, e saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Veja, no final da jornada, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Veja, venha a nós o teu reino. Se há um reino, tem que haver um rei. Por isso o profeta mostrou que na própria moeda americana estava a profecia de que a pedra de coroa desceria na América, aqui nos confins do tempo, no entardecer, como Zacarias disse, haveria luz no entardecer. Veja, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Veja, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando estava conversando com os judeus e mostrando a sua divindade, mostrando o seu ministério, ele disse: Abraão viu meu dia e alegrou-se. Isso é uma escritura muito importante. Veja, nós temos que entender que essa palavra, ela é profética e ela está abrindo-nos um profundo mistério da Bíblia. Veja, São João 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o
e alegrou-se. 8,56, agora o 8,58. Em verdade eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, ele era aquele grande príncipe sacerdote que apareceu para Abraão. Ele era o mesmo eu sou que apareceu no pilar de fogo para Moisés. E o grande eu sou que apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E por isso Paulo está provando para os judeus que Jesus Cristo é o mesmo Melquisedeque que veio a Abraão. E o profeta mostra através das mensagens que esse mesmo anjo que veio a ele na caverna, o mesmo anjo que ministrava a ele na plataforma, o mesmo anjo que ministrava quando ele se colocava de costas para a audiência para mostrar, Hebreus 4,12, que esse é o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz, que visitou a igreja aqui no tempo do fim, para mostrar o sinal messiânico. A profecia está cumprida, a dívida está paga, e a igreja gentia recebeu o mesmo Deus que Abraão recebeu no passado. Irmão, isso é grande e maravilhoso. Então, na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, 164, ali esse Melquisedeque encontrou Abraão e Abraão pagou os dízimos a ele. Veja, Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça. E ele era um príncipe, e ele era um príncipe, e ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, o qual era Jesus. E quando Abraão, alguns anos mais tarde, ou não muito depois disso, quando Ló havia se apostatado e Sodoma havia sido queimada, e Abraão foi deixado só com Sara nas terras estéreis, todo o seu gado estava morrendo de fome, parecia como que se Deus houvesse falhado com ele. Porém, ele tinha fé forte para crer. E um dia, ele estava sentado à porta de sua tenda debaixo do grande carvalho, e isso ainda permanece em um memorial hoje, como está queimado e mantido, e ali Abraão, assentado à porta de sua tenda, viu Melquisedeque vindo até ele. 3 homens andando. E eu apenas imagino, Abraão dizendo, eu o vi antes. E ele chega, e ele disse, permita-me apenas, veja, aproxime-se, meu senhor, e permite-me trazer um pouco de água para teus pés. De alguma maneira, bem embaixo, aquele homem do pacto, embaixo, dentro do seu coração, sabia que aquele era alguém mais do que um homem. E disse, nós somos estranhos. Disse, nós viemos de um país estrangeiro. Suas roupas estavam empoeiradas. Sim, eles eram desde lá da glória. E desse modo eles chegaram ali e disseram a Abraão. Eles trouxeram uma pequena coisa e levaram. E Abraão começou a olhar para eles. E foi rapidamente para a tenda e disse, Sara, fique aqui apenas um minuto. Através do rebanho ele foi e apanhou a novilha mais gorda que pôde encontrar. E ele matou-a e trouxe-a de volta. E deu a este homem um pouco de carne, pão e leite e manteiga. Agora, quando Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, e quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui ele, Abraão, se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu, nosso pão e água estão seguros. E Deus o fará exatamente tão certo como nós estamos assentados aqui. E cada promessa divina que ele tem feito, ele está obrigado a fazê-la. Como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nosso pão pela jornada está seguro. O sangue, a cura, a unção, a libertação, o aperfeiçoamento, o sustento, a proteção, a guarda, tudo isso está seguro até chegarmos do outro lado. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.